Bom, o assunto é densitometria óssea em idosos. É claro que a densitometria óssea não é aplicada somente para idosos, mas fundamentalmente é um exame que é muito mais solicitado para idosos com foco na avaliação da massa óssea. Lembro que densitometria óssea não avalia somente a massa óssea, densitometria, no caso, não avalia somente a massa óssea, tem outras aplicações, não é utilizado somente para idosos, é utilizado para crianças, para adultos e também na área desportiva. Mas aqui o nosso foco será falar em geral sobre a densitometria e também a aplicação mais destinada para os idosos e risco a fraturas. Então, não tenho como não falar da ASD, que é a Sociedade Internacional, já traduzindo a sigla, Sociedade Internacional de Densitometria Clínica. E nessa sociedade, a ASD, que nós vamos encontrar os principais consensos, ou seja, posicionamentos oficiais, já avaliados pelos especialistas da sociedade, que é uma sociedade mundial, e através desses consensos nós vamos ter, digamos ali, a melhor custo-benefício para gerenciamento clínico dos pacientes. Então nós temos os três posicionamentos, né, oficiais, que são os três consensos. O mais antigo, 2010, é o da FRAX, que é um questionário para avaliação do risco de fraturas. Esse questionário da FRAX, ele então, nós temos ele disponível em português online, onde nós vamos colocar várias informações clínicas, né, digamos, histórico do paciente, né, hábitos de vida, e também vamos colocar ali dados da medida da densitometria mesmo, e ele vai calcular de forma instantânea ali o risco para fratura, vai montar gráficos e vai estabelecer ali o risco para fratura baseado num algoritmo. E nós temos também os dois posicionamentos oficiais. Não existe um posicionamento oficial para idosos, né? Então nós temos o de pediatria, o posicionamento oficial consenso de pediatria 2019, a ESD, e o para adulto, tá? Então adulto aí vai envolver adultos jovens e idosos. Então são os três consensos principais que nós temos da ESD, além das informações da OMS mesmo. Bom, o que é a densitometria? A gente pode abreviar a densitometria em DEXA. E DEXA significa Dual Energy X-Ray Absorptiometry. Então, DEXA é o exame de densitometria óssea. Então, é um procedimento radiológico que iniciou seu desenvolvimento a partir da década de 70. E em 1994, a OMS conseguiu estabelecer alguns parâmetros e definir como um padrão ouro para avaliação de densidade óssea, tá? Principalmente avaliando o risco de fraturas e com isso também a osteoporose, a osteopenia e a osteoporose. Aonde a menor massa óssea que vai ser o fator preditivo para fraturas osteoporóticas. Bom, isso aqui é um densitômetro, então pode observar ali que a tecnóloga ali, né, a técnica em radiologia, ela vai posicionar o paciente, conforme o exame, ela vai promover uma diminuição da curvatura, ela vai colocar ali num bloco, né, favorecendo então a leitura da coluna lombar. Aqui tem diversos posicionamentos, tem posicionamento para o colo do fêmur também, onde ela vai fixar os pés do paciente num triângulo, né, para pegar, na realidade, para captar a densidade do local certo. Então, é uma técnica que depende muito da execução também do posicionamento do paciente. Então, ali é fundamental que o técnico tenha uma boa qualificação para que ele possa fazer esse exame. Então, a medida do exame, por certo, deveria ser em gramas, né, por centímetro cúbico, né? Mas é feito, então, um cálculo onde a medida é transmitida em gramas por centímetro quadrado. Então, assim é feito, digamos, a unidade dessa medida de massa óssea. Então, para a osteoporose, cerca de 10 milhões de brasileiros são afetados pela osteoporose. Então, causa 8,9 milhões de fraturas por ano em todo o mundo.
resultando em uma fratura a cada 3 segundos. No mundo, 1 a cada 3 mulheres com mais de 50 anos vão sofrer fraturas, assim como 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos vão sofrer fraturas. Então, realmente ela tem um impacto importante na vida das pessoas. Então, a osteoporose, nós sabemos que é uma doença sistêmica, tá? Via algumas exceções que nós temos, mas em geral é uma doença sistêmica, onde nós temos aspectos primários dessa doença, que, vamos supor, existe uma questão relacionada com o envelhecimento, onde vai ter um déficit de massa óssea ao longo do tempo, e esse déficit de massa óssea tem a ver com um processo normal de equilíbrio do tecido ósseo, onde nós vamos ter células osteoclásticas, que vão reabsorver a matriz óssea, entendendo que o osso também é uma reserva de cálcio para o organismo, que ele vai influenciar na medida sérica de cálcio, né? Esse processo todo influencia na medida de cálcio no sangue, medida sérica de cálcio, e o cálcio vai ser utilizado em outros sistemas, né? Na contração muscular, em outras funções fisiológicas. Então, existe uma formação de matriz óssea de osteon e a matriz óssea mole, então ela vai sofrer mineralização e também vai sofrer reabsorção. Então, esse é um processo metabólico de renovação, aonde ao longo do tempo vai ter um desequilíbrio, né? E existem também alterações que vão favorecer desequilíbrios, que vão gerar desequilíbrios mais específicos. Então, a gente pode considerar uma osteoporose secundária, né? Então, que não tem a ver com digamos ali, o envelhecimento, que não tem a ver com um desequilíbrio normal, e esse desequilíbrio normal teria a ver com a genética do indivíduo. Então, nós temos aí questões que não são primárias do osso, né? Da fisiologia do osso, gerando osteoporose, que não tem relação com o envelhecimento somente, mas que tem uma causa secundária, por exemplo, uma síndrome, por exemplo, uma patologia endócrina, como disfunções na paratireoide, disfunções endócrinas, por exemplo, síndrome de Cushing, e etc. Outras patologias que podem, hipogonadismo, hipoparatireoidismo, então, hiperparatireoidismo, desculpa, que vão gerar influências também secundárias no tecido ósseo, porque indiretamente vai afetar, no caso, as células que trabalham na manutenção, ou mesmo nas células que trabalham na reabsorção, por exemplo, receptores a hormônios sobre osteoclastos, que vai aumentar a atividade dos osteoclastos, ou mesmo diminuir a atividade de osteoblastos, e que vai influenciar nesse equilíbrio. Então, são causas secundárias. E também tem outros fatores, por exemplo, como menopausa, né? Questão na mulher, né? Que vão impactar muito mais na mulher. A andropausa também vai gerar algum efeito. E também questões assim como outras patologias ortopédicas, por exemplo, uma fratura, que vai dar um aspecto mais localizado na osteoporose, o desuso, disfunções neurológicas, uma poliomielite, que pode ser específica em um membro, né? Atrofia de Sudeck, com a relação de desordens ortopédicas específicas, que vão gerar um aspecto mais localizado da osteoporose, né? Pelo desuso. Então, em geral, quando a gente fala em idosos, nós vamos falar principalmente da osteoporose primária, a osteoporose que tem relação com desequilíbrio e relação com envelhecimento. Então, é normal, ao longo da vida, na nossa osteoporose primária, termos uma diminuição sistêmica da massa óssea. E essa diminuição sistêmica, ela pode ser analisada em alguns locais do corpo, aonde é mais comum ter perda da massa óssea. Então, essa é a lógica. Bom, uma mulher de 50 anos, ela apresenta um risco de fratura osteoporótica durante a vida de 17,5% para o colo fêmur, 15,6% para vértebras, 16% para o radiostal e de 40% em qualquer outro local do esqueleto, locais sortidos. Uma mulher após menopausa, ela pode perder até 50% da massa óssea. E um homem pode perder até 30% da massa óssea. Então, a prevalência de osteoporose e a incidência de fraturas variam de acordo com sexo e raça, sendo que em asiáticos, por exemplo,
é mais incidente a presença de osteoporose, caucasianos também, mas mais em asiáticos, e em afrodescendentes não é tão, digamos, incidente ou tão agravante a diminuição da massa óssea, a osteopenia ou a osteoporose. Tá? Então, ainda tem a questão do peso, né? Outros fatores nutricionais e fatores, digamos, ponderais. Tá? A massa da pessoa, etc., também vai influenciar por causa do efeito piezoelétrico. Devido ao aumento da expectativa de vida das populações, a osteoporose é atualmente reconhecida como uma importante questão em termos de saúde pública, afeta indivíduos de maior idade e gera um impacto porque também pode gerar, por exemplo, pessoas com deficiências na locomoção, principalmente, que vão gerar impacto social. Tá? Então, nós temos a osteoporose com impacto, né, no sistema musculoesquelético. Nós já entendemos o que é a osteoporose, mas ela, principalmente, ela pode gerar impactos favorecendo fraturas e também gerando impactos na postura, né, promovendo deformidades, a famosa corcunda de viúva, né, e que vai impactar, inclusive, na diminuição de altura. Então, quando é que, em geral, nós fazemos uma DEXA, uma densitometria óssea? Nós vamos fazer primeiro no idoso, né? Primeiro o critério geral, né? Vamos falar em geral da densitometria óssea. Mulher de 65 anos e homem de 70. Alguns artigos falam que qualquer ser humano acima de 65 anos tem que fazer densitometria óssea. E é muito comum nós encontrarmos no consultório mulheres de 70 anos, 75 anos, que nunca fizeram uma densitometria óssea na vida. Então, isso muitos casos passam omissos, né, pelo geriatra, no posto de saúde, pela ginecologista no posto de saúde, visto que as mulheres são mais acometidas pela osteoporose. Então, é uma questão de saúde pública, porque esses indivíduos, eles estão mais predispostos ao risco, porque como nunca fizeram uma densitometria óssea, eles não têm um cuidado nutricional, suplementar, e aí o que acontece? Às vezes, uma mulher com 75 anos, ela passou 10 anos da sua vida sem tomar nenhum cuidado para, no caso, a perda de massa óssea. Então, isso é uma questão de saúde pública e sempre a prevenção é mais importante. Então, toda mulher com 65 anos ou homem com 70, ele tem que fazer a densitometria óssea. Então, temos ainda causas secundárias e atípicas, como a gente falou, que é a questão principalmente histórico de fragilidade, fratura de fragilidade. Isso é muito importante. Então, se a pessoa tem um histórico de fratura de fragilidade, é algo que tem que ser visto. A principal causa de osteoporose secundária são a administração de medicação como os corticoides, famoso dexametasona, etc. Né? Os glicocorticoides, que são utilizados frequentemente para pessoas com reações alérgicas, como a asma, ou pacientes com disfunções reumatológicas. Então, artrite reumatoide, síndrome de Reuter, enfim, diversas outras patologias crônicas que vão, então, vão gerar um impacto muito grande na saúde, além dos problemas intestinais, né? Pessoas que têm síndrome de má absorção. E essas síndromes de má absorção, elas vão fazer com que capte menos cálcio, né, para fazer a mineralização óssea, que é um processo que depende também da vitamina D, que é absorvida, né, que é produzida pela exposição solar. Então, tem esses fatores ambientais aí e relacionados com algumas patologias, por exemplo, que algumas pessoas têm, por exemplo, síndrome do intestino irritável, né, como doença de Crohn, qualquer outra patologia intestinal que vai gerar má absorção intestinal. E também outras patologias como menopausa precoce, né, hipogonadismo em homens e assim por diante. Mas então, conforme a OMS, né, quem é que tem que fazer uma densitometria óssea? Toda mulher com 65 anos ou homem de 70 anos, né, mulheres, né, com mais de 50 anos com fatores de risco para fraturas, um fator de causa secundária ou 2 fatores relacionados com estilo de vida, tá? Um fator de causa secundária ou 2 fatores relacionados com estilo de vida, por exemplo, se fuma, né,
é um fator que a gente considera um fator relacionado com estilo de vida, um exemplo. Se o exame for normal, repeti-lo a cada 5 anos. Tá? Essas mulheres, então, mesmo que apresentam o exame normal, elas têm que repetir a cada 5 anos. Fraturas em indivíduos mais de 50 anos para determinar a gravidade da doença. Então, fraturas, a gente fala essa fratura de fragilidade, tá? Isso é importante a gente considerar que esse é um aspecto que deve ser melhor monitorado. E além disso, qualquer fratura, né, mesmo que seja um indivíduo acima de 50 anos, eu também vou observar, mas com foco principal no que é a fratura de fragilidade, que eu vou explicar para vocês. Para acompanhamento da eficácia do tratamento, então se o paciente tem o diagnóstico de osteoporose, então a cada 2 anos tem que se fazer então um novo exame, se ele já tem o diagnóstico. Adultos com comorbidades ou em uso crônico de medicação, como corticoides, não só corticoides, tem outras medicações que também baixam a massa óssea, também é uma recomendação fazer o pedido. Então esses pacientes vão ser pacientes com menos, podem ser pacientes com menos de 50 anos. Para avaliação da possibilidade de suspensão da terapia de reposição hormonal em mulheres. Então, assim, se as mulheres com menopausa, elas estão fazendo reposição hormonal, então nós vamos ter que fazer um controle, para verificar se já está na hora de suspender a medicação ou não. Tá? Para o monitoramento de pacientes com uso crônico do corticoide, daí tem que ser a cada 6 meses no primeiro ano, e após o primeiro ano, fazer a cada 12 meses, quando a densidade óssea estiver estabilizada. Tá? E evidências de osteoporose em radiografia simples. Então, tu pegou um paciente que tem, digamos, uma evidência radiológica, olha, parece que o raio-x está mostrando ali uma perda de massa óssea, então esse paciente tem uma indicação para fazer uma densitometria óssea por causa do raio-x. Lembrando que o raio-x, ele é, digamos, um exame que não é feito para avaliar a densitometria, a massa óssea. Então, a densitometria é o exame. Mas se ele levanta uma suspeita, aí devemos então encaminhar para um exame que é mais fidedigno, que é um padrão ouro, que é a densitometria óssea. Então, fratura de fragilidade. O que é fratura de fragilidade? A fratura de fragilidade é uma fratura aonde ocorre a queda do própria altura, né? A altura do próprio corpo. Então, o sujeito está em pé, né? Sentado, né? O sujeito vai se levantar, né? O sujeito, já aconteceu muitas vezes, já vi muitas vezes em clínicas, né? A mulher vai se apoia a mão no chão e fratura, né? Então, isso é importante entender que isso classifica como fratura de fragilidade. Não é fratura de fragilidade na própria altura, né? Queda da sua própria altura, quando tem um impacto, né? Quando tem um jogo esportivo, né? Uma atividade esportiva, onde existe um trauma, aonde existe a queda de uma escada, por exemplo, né? Aonde acontece, por exemplo, um acidente de bicicleta, alguma coisa assim que seja da própria altura, não caracteriza a fratura de fragilidade. Tá? Então, é muito importante que quando existe fratura de fragilidade, a gente entenda que mesmo que esse paciente tenha uma densitometria em todos os parâmetros que indique apenas osteopenia, que não indique osteoporose, esse paciente ele então cai para o diagnóstico de osteoporose, e mesmo que a densitometria não diga que ele é osteoporótico. Então, porque apresentou uma fratura de fragilidade, ou seja, fratura da própria altura do corpo, aonde não houve um impacto, não houve um trauma, não houve uma colisão, então esse paciente, mesmo que ele não tenha osteoporose, que ele tenha apenas osteopenia, ele é considerado um paciente osteoporótico. Tá? Então, nós temos 2 padrões, né, 2 sistemas de avaliação da densitometria, o estabelecido desde 94 da OMS e o da ASD, que é a Sociedade Clínica de Densitometria Óssea, a Sociedade Internacional Clínica de Densitometria Óssea,
E esses dois padrões eu vou explicar para vocês. O padrão OMS é um padrão que vai comparar os pacientes com um indivíduo adulto, todos os pacientes com indivíduo adulto, tá? Então, ele vai trazer alguns vieses, né? Então, vamos supor, ele vai servir para alguns pacientes e não vai servir para outros, né? Como muitos artigos mostram. Então, nós vamos chamar esse padrão de T-score, tá? O T-score é sempre a comparação da massa óssea com o indivíduo adulto, certo? Jovem. E a SD, ela já, digamos, entrou com outro score, que é um score chamado Z-score. Né? Z-score. Esse Z-score, ele vai ser aplicado, digamos, não somente para idosos. Então, ele vai comparar os indivíduos, digamos, com aquela faixa etária. O que seria o normal com aquela faixa etária? Então, se eu for comparar uma pessoa com Z-score, se eu pegar um idoso, né, e comparar com o padrão que ele deveria ter naquela idade, o que é o normal, né? O que seria o normal? Então, pode ser que na média normal eu tenha um paciente que ele não tem osteoporose, certo? Mas, pelo padrão Z-score. Mas ele vai ter osteoporose pelo padrão T-score. Isso se observou que eu posso predispor esse indivíduo a um risco de fratura, porque vai saber qual é a área, se não tem uma área específica de maior fragilidade naquele esqueleto. Então, por isso, para os adultos, para os idosos, não é utilizado o Z-score. O que é utilizado para os idosos vai ser o padrão antigo da OMS, que é comparado com o indivíduo adulto jovem. Então, quando a gente fala de idosos, nós vamos usar o sistema da OMS, que é o T-score. E quando nós vamos ter, então, pacientes até 49 anos, ou seja, menos de 50 anos, nós vamos usar o padrão Z-score, tá? Porque é muito comum nós ter pacientes que são com 48 anos, que fazem avaliação baseada na OMS, eles vão estar pelo padrão T-score com osteoporose. Mas se eu for comparar indivíduos, a média dos indivíduos com 48 anos, ele está apenas osteopênico. Então, com indivíduos até 49 anos, nós vamos usar o padrão Z-score, né, que não vai ser considerado de risco para ele. Não vai, em tese, não gera um risco para esse indivíduo. Não vai oferecer um risco para esse indivíduo. Já os pacientes com 65 anos, né, acima de 65 anos, é considerado arriscado. Então, é melhor usar o padrão T-score, que, digamos, não vai colocar tanto chance de erro. Embora, mesmo usando o padrão T-score, às vezes tem pacientes que são osteopênicos e ao longo da vida tem depois do diagnóstico de osteopenia na densitometria óssea, ou tem um erro no exame de imagem, né, na execução do exame, vou falar depois, ou o paciente, quando sofre uma fratura de fragilidade na queda do próprio corpo, na altura do próprio corpo, ele cai para osteoporótico, porque o diagnóstico dele densitométrico é osteopenia, mas com densitometria associado com fratura de fragilidade, já leva ele para um diagnóstico de, no caso, osteoporose pelo quadro clínico associado à fratura de fragilidade. Então, em resumo, tá? OMS T-score para idosos, certo? Aonde, o que vai ser da OMS? O normal, desvio padrão até 1, né? A osteopenia, desvio padrão compreendido entre 1 a 2,5, 2,50, e osteoporose, desvio padrão menor ou igual a 2,50. Então, 2,50 para baixo é considerado osteoporose, certo? Aí eu vou utilizar esse padrão OMS, que compara com indivíduos, o indivíduo idoso vai comparar ele com o indivíduo adulto jovem. Eu vou utilizar isso aqui somente para o idoso, certo?
somente para o idoso. E o ISD, eu vou usar o T-score e o Z-score, eu vou avaliar os dois, né? No padrão Z-score, eu vou utilizar somente para pacientes com até 50 anos, né? Com 49 anos para baixo, que eu vou utilizar o padrão Z-score. E aí eu vou considerar sempre, o exame é considerado sempre um desvio padrão relacionado a indivíduos da mesma idade. Então eu vou ter mais especificidade. 100% de especificidade em nenhum dos casos, mas é mais específico quando eu uso o Z-score para 49 para baixo, 49 anos para baixo, e o T-score para pacientes de 65 anos para cima, ok? Então, nesse caso, abaixo do estimado para a faixa etária, o Z-score vai ser menos 2. E dentro do estimado para a faixa etária, esse score vai ser maior que 2. Tá? Então, aqui tem a página da ISD, né? E vocês vão ter ali informações sobre o que é o T-score, o Z-score, né? Então, eu já expliquei o que aconteceu após a ISD com o seu consenso, né? Então, pacientes até... Claro, existem outros detalhes ali que devemos observar, né? Nas normativas da OMS e do consenso da ISD. Mas, via de regra, paciente que tem osteoporose secundária, né, vão ser aqueles pacientes com 49 anos para baixo. Ou seja, pacientes de 49 anos para baixo, olhar na tabela Z-score. Pacientes que têm 65 anos em diante, mais de 65 anos, eu vou usar a tabela T-score. Então, é isso que mudou após a ISD, após a Sociedade Internacional de Densitometria Clínica. Tá? Então, essa digamos, o que nós vamos fazer, que é o mais atual. Nós vamos usar, então, o OMS, padrão OMS para idosos, e para jovens nós vamos usar, até 49 anos, o padrão Z-score. Tá? Então, a pontuação, já expliquei para vocês, né? Então, aqui, maior ou igual a menos um desvio padrão, normal, para o T-score, para a OMS. Entre menos 1 a 2,5, desvio padrão é osteopenia. Menor ou igual que menos 2,5 é osteoporose. Menor que 2,5, desvio padrão, é osteoporose severa. Tá? Então, nós vamos ter aqui a osteoporose grave, menor que menos 2,5. Tá? E a tabela Z-score, maior ou igual a menos 2, desvio padrão, tá? Densidade mineral óssea dentro dos limites esperados para a idade. E menor que menos 2,0, desvio padrão, densidade mineral óssea abaixo do esperado para a idade. Tá? Então, como é que a gente interpreta isso aqui? Né? A gente vai interpretar, né, isso aqui da seguinte forma. Nós vamos interpretar isso aqui, ó. O verde significa o normal, o amarelo, osteopenia, e o vermelho, osteoporose. Então, nós vamos seguir esse gráfico aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar aqui o laserzinho. Então, vamos seguir esse gráfico aqui, ó. E vamos identificar ali, ó. Tá? E o laudo, né? É importante esse gráfico, mas não é só ler o laudo, não. Porque nós temos que ver se esse exame foi bem realizado. Por exemplo, aqui, a avaliação do sítio, né? Por exemplo, da coluna lombar, tem que ser de L1 L4. Aqui não pode ser triângulo de Ward, não pode aparecer o trocânter menor, tem que ser o colo do fêmur. Então, nós temos que observar se essa imagem está ok e se o gráfico está tudo certinho. Tá? Então, a escolha do sítio. Qual é o sítio que nós vamos pedir? Qual é o exame? O padrão para solicitar o exame de densitometria óssea é coluna lombar, L1, L4 e colo do fêmur. Esse é o padrão. Tá? Então, é os sítios que nós devemos solicitar e, em geral, nos pacientes. Tá? Que são os sítios que a gente considera clássicos, né? Na maioria dos pacientes. Aí tem os sítios alternativos. Quais são as dificuldades no exame? Que nós devemos, inclusive, rejeitar. A possibilidade de nós rejeitarmos um laudo. Né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos, se um exame é feito pegando L5, temos que rejeitar. Porque daí saiu fora do padrão. Não pode pegar L5, porque vai ter mais mineralidade do que o normal.
Da mesma forma, se aparecer o trocânter, como eu falei, né? Lá tem um triângulo, para avaliar a coxa femoral, tem um triângulo lá que prende os pés do paciente. Então, se não foi posicionado adequadamente com rotação interna, né? Para colocar o paciente ali, o pezinho rotado aqui para dentro, né? Fixo, amarrado no triângulo, para ter rotação interna, o que vai acontecer é que vai dar alteração na mineralidade óssea, então vai parecer mais denso do que o normal. Aí tu vai achar que o paciente é osteopênico ou que ele é normal e ele aparece com uma fratura. Então, por que o paciente osteopênico apareceu com uma fratura de fragilidade? Erro no exame, é uma das possibilidades, mas nós também temos a questão de ter feito o exame no sítio errado, desconsiderando uma contraindicação. Por exemplo, o paciente fez um exame de contraste hoje, né? E esse exame de contraste, depois ele vai fazer uma densitometria óssea. Pô, vai dar alteração na medida da densidade óssea. Mesma coisa, o tempo pode ser até maior, que é no caso da cintilografia, que é um exame de medicina nuclear. Então, mais tempo vai ficar o isótopo, né? Não é um contraste na solução injetável, né? Na realidade, um isótopo radioativo, né? Na medicina nuclear, cintilografia. Então, vai gerar também um impacto, vai gerar uma diferença na medida da densitometria. Então, outras questões, alterações degenerativas muito severas na coluna vertebral, lombar, por exemplo, vão impactar no exame. Então, tem que mudar a escolha do sítio. Então, nesse caso, paciente com muita degeneração na coluna, com uma estenose, né? Então, melhor não avaliar a coluna. Então, avaliar daqui a pouco o colo do fêmur e o sítio alternativo do rádio. Nesse caso, para essa paciente, porque a alteração degenerativa vai mudar o resultado do exame. Então, muita gente não sabe disso, e aí dá erro. Então, nós sabemos que lá na densitometria, o tecnólogo lá, ele vai fazer uma anamnese também. Ele vai perguntar se o paciente fuma, ele vai perguntar se o paciente não tem alguma dessas condições, mas às vezes foge da avaliação dele lá, que é um técnico em radiologia. Ele pode ser omisso, né? O paciente mesmo pode não relatar uma situação. É muito comum. Outras situações, se o paciente tem uma prótese, uma placa no colo fêmur, né, se ele teve uma fratura transtrocantérica, vai gerar, né, no caso, uma placa ali, vai gerar uma influência. Se o paciente teve uma fratura naquele sítio, vai gerar influência. Se ele tem uma fratura no rádio direito, ele deve fazer no rádio esquerdo. Né? Então, tem vários critérios ali que eu vou usar para, digamos, na escolha do sítio. Sítio, por exemplo, obesidade maior que 125, vai inviabilizar o exame. A calcificação de tecidos moles adjacentes, também, vou considerar. E outras situações aí, né, que fogem, né, digamos ali, a tecnologia da densitometria óssea, principalmente com presença de artefatos. Daqui a pouco o paciente tem um artefato metálico ali, tomou um tiro, coisa assim, né, no colo do fêmur, então já não vai poder fazer naquele sítio. Então, esses são fatores que vão influenciar, né, no resultado do exame. Então, isso é o solicitante que tem que ter noção disso. O solicitante tem que perceber que a medida da densitometria lá no gráfico, lá na fotinho, está pegando o trocânter menor, que ele tem que interpretar aquilo que não tá legal, né? Que pode ter uma alteração na medida da densitometria, tá? Então, sítios analisados na DEXA. Então, normalmente, lombar, colo do fêmur, e também tem o fêmur total, que é uma variação. Né? Eu não posso fazer o colo do fêmur, tem o fêmur total, tá? São sítios clássicos. Lombar, L1, L4, não deve incluir L5. Coxo femoral, importa o colo do fêmur, tá? E fêmur total não, né? Não é para se basear no triângulo do Ward. Triângulo de Ward. Tem vários exames que detalham, né? Então tem que considerar o colo do fêmur. E se tem, por exemplo, alteração nesses sítios, qual é o diagnóstico? O laudo não pode ser osteopenia lombar e osteoporose na coxa femoral. Não pode nunca ser assim. O laudo tem que ser o que é menor. Se o paciente tem na lombar densitometria com densidade osteoporótica, então ele é osteoporótico, mesmo que no colo fêmur ele é osteopenia. Então, porque o diagnóstico deve ser baseado num contexto sistêmico e não localizado. Sítios alternativos tem o rádio distal e tem
por outras regiões por indicações clínicas específicas. Por exemplo, paciente que tem atrofia de Sudeck, por exemplo, né, simpático-reflexica, que eu tenho que avaliar a massa óssea naquele local, né, por um motivo específico. O paciente que teve um poliomielite com atrofia total somente na perna, então, por causa da atrofia específica, eu avaliar, então, posso avaliar o risco de fratura somente naquele membro por causa da atrofia específica muscular e imobilização, tá bom? Essas são exceções, né? Então, tá aqui o exame de densitometria óssea, já tinha mostrado anteriormente, tá? Então, o tradicional realmente é o colo do fêmur e a coluna lombar de L1 a L4, tá? Aqui a avaliação do antebraço, tá? Então nós temos 3 regiões delimitadas, o rádio ultradistal, né, que é avaliar o osso trabecular, né, predomina o osso trabecular, região diafisária do rádio e ulna, que aí avalia o osso cortical. Então, isso aqui é muito importante com situações endócrinas. Tem situações endócrinas, problemas endócrinos, como na paratireoide, hiperparatireoidismo, que, neste caso, é mais importante avaliar o osso cortical, tá? Porque essa patologia vai impactar mais sobre o osso cortical. Então, em geral, a osteoporose ela afeta muito mais o osso trabecular, mas nessa condição em específico, é necessário investigar o osso cortical, tá? Então, a região intermediária, que inclui tanto o osso cortical quanto o trabecular. Então, você tem 3 possibilidades no antebraço, tá? Então, aqui, ó, antebraço pode ser útil em 3 situações: hiperparatireoidismo primário, pois a perda óssea tende a afetar predominantemente o osso cortical, que pode ser avaliado de forma sensível na diáfise do rádio. Então, é bastante sensível aqui, né, o resultado. E quando o fêmur ou na coluna lombar, não podemos ser avaliados para complementação diagnóstica. Então, vamos supor, tem uma artrodese na coluna lombar. Então, caiu a coluna lombar, o que nós vamos fazer? Vamos avaliar o rádio, tá? 2 sítios. E nos pacientes com antecedentes familiares de fratura de cólis. Então, eu quero verificar, o pai e a mãe têm fratura de cólis. Então, vamos ver esse rádio aí, porque tem muita osteoporose localizada. Significa que aquele paciente diminui mais facilmente no rádio, em algumas famílias, geneticamente, do que lá no colo do fêmur ou na coluna lombar. Então, são exceções. Pensar que todas as pessoas vão, né, perder mais massa no colo fêmur e no rádio não é correto, porque existem exceções. A maioria das pessoas vão perder mais osso ali. E o exame de corpo inteiro? O exame de corpo inteiro é muito mais utilizado para composição corporal. Então, não é somente para osso, mas é para gordura, massa magra. Então, é um método rápido, que utiliza, digamos, pouca radiação, discrimina pequenas variações nos componentes corporais. A análise da composição corporal é útil na avaliação nutricional do indivíduo, na fase de crescimento, e a aquisição de massa óssea em programas de condicionamento físico e na evolução do tratamento de muitas doenças que também afetam a massa óssea. O BMD total não é utilizado para avaliar osteoporose também, tá? Então, a avaliação do exame de corpo inteiro não serve para osteoporose, serve para outras coisas. Aqui algumas exceções, né, de escolha de sítio, um paciente que tem poliomielite somente nesse membro aqui, né? Então ele vai ter osteoporose localizada aqui, paciente com atrofia de Sudeck, simpático-reflexica, está relacionado com imobilização com o gesso, né? Quase ninguém mais imobiliza com o gesso por causa disso aqui. E vai gerar também osteoporose mais localizada. São exceções, né? Então, aqui um artigo falando, né, sobre a densitometria óssea, nova classificação da densitometria óssea. É um artigo da Revista Brasileira de Radiologia e que mostra, então, que alguns, né, pacientes, né, em caso, são pacientes de 49 anos de idade que realizaram o exame de densitométrico prévio, que, segundo os critérios da OMS, foram considerados com osteoporose, e ao realizar um novo exame, conforme os critérios novos, eles são normais, exatamente, porque o certo é avaliar pelo Z-score, tá? Então, não devemos avaliar pacientes com 49 anos né, no padrão T-score, que vai dar erro, né? Então, agora acima, com 65 anos, tem que ser o padrão da OMS, o padrão T-score, tá? Então, risco de fraturas.
Então, isso aqui são as tabelas do resultado daquele artigo, tá? Que houve ali um levantamento que 34,5% dos pacientes que tinham um exame prévio de osteoporose, na realidade não eram osteoporóticos, porque foi avaliado pelo padrão do T-score, pacientes com 49 anos. Tá? Então é isso aí que fala o artigo. Risco a fraturas, risco de fraturas. Então, fratura do colo do fêmur, tá? É uma fratura muito comum, né, em pacientes com osteoporose, é aquela fratura que o paciente cai, fratura de fragilidade, né? O paciente cai da própria altura do corpo, ele cai, ele primeiro quebra para depois cair, né? Então nós temos fraturas de corpo vertebral, as fraturas do rádio e da ulna, né? Fratura de Colles, né? Do antebraço distal, do colo fêmur, né? As fraturas ali da coluna que vão impactar. Essas fraturas, muitas vezes elas são de pequenos segmentos da coluna e vão gerando aos poucos deformidade, né? E elas, então elas vão gerar algum sintoma de dor, né? Então a osteoporose que produz dor é a osteoporose que está gerando fraturas, microfraturas, e envolvem também a presença de dor noturna, tá? Nesses casos por causa da fratura. Então, osteoporose severa, né, é complicado, porque vai gerar muitas fraturas. Então, nosso gerenciamento clínico e principalmente em reabilitação deve-se ter muito cuidado. E a osteoporose? É importante, então, destacar que microfraturas ocultas são comuns em mulheres em pós-menopausa e indicam um aumento do risco de 3 a 5 vezes em fraturas osteoporóticas. Então, se a paciente tem uma microfratura no raio-x, você viu que é uma microfratura, então acende uma luzinha. Essa paciente, mesmo que ela tenha, ela é pós-menopáusica, mas ela não tem 65 anos. Se você viu um risco de fratura ali, então significa, galera, que você precisa, né, que nós precisamos ali fazer uma densitometria nessa mulher, porque tem um indício radiológico de osteoporose, né? Não é só a questão da perda da massa óssea, mas microfratura oculta ali pode significar, então, que essa paciente está tendo uma osteoporose precoce. Então, já está dentro do critério da OMS de pedir densitometria, porque tem um indício no raio-x ou mesmo na toma. A presença de uma fratura vertebral significa um risco de 20% a mais para a ocorrência de nova fratura. As mulheres brancas na pós-menopausa apresentam maior incidência de fratura. A partir dos 50 anos, 30% das mulheres e 13% dos homens poderão sofrer algum tipo de fratura por osteoporose ao longo da vida. Estudos realizados no Brasil evidenciam incidência similar, né, a esses estudos, mas eu vou colocar assim para você, principalmente na população branca. A população negra, né, afrodescendente, tem menos osteoporose, mas nós temos que considerar outra coisa, que é miscigenação. Muito paciente loiro, né, de olhos verdes e com patologias de afrodescendente, por exemplo, anemia falciforme. Então, nós temos que pensar no pool genético, da mesma forma quanto a questão da osteoporose, tá? Nós temos muita miscigenação no Brasil, então isso pode gerar um branco com doença de negro e um negro com doença de branco. Isso é uma coisa que a gente pode pensar, tá? Riscos, né? Nós temos assim para fraturas, né? Para osteoporose, né? Para fraturas por osteoporose, deficiências ou distúrbios nutricionais com baixa ingestão de cálcio, baixo peso. Então, quanto mais magrinha, chegar uma paciente branquinha ou asiática e bem magrinha, e com 65 anos, então tu vai pensar, essa pessoa é de vidro. Essa pessoa tem que tomar muito cuidado com ela. Então, isso é fundamental. Dietas de restrição calórica também, alcoolismo, excesso de sódio e proteína animal, consumo de cigarro, sedentarismos e longos períodos de imobilização. Pensar no que come, o quanto se expõe ao sol por causa da vitamina D. Olha só, processo de mineralização óssea. Quando a hidroxiapatita vai se fixar no osteon, digamos, na massa, né? Aquilo que o osteoblasto produziu, né, para o seu extracelular, aquela massa de colágeno, aquele trofoblastozinho ali, tudo aquilo ali ele precisa ser mineralizado. Ali depende da vitamina D e, por isso, do sol. Além disso, a atividade física ela gera cargas na superfície do osso. E a gente chama isso de efeito peso elétrico. E isso é fundamental para que haja processo de mineralização óssea. Tá?
Doenças crônicas. Tá? Então, deficiências e distúrbios nutricionais com baixa ingestão de cálcio, né? Baixo peso, dietas de restrição calórica, né? Excesso de sódio, proteína animal, consumo de cigarro, sedentarismo, né? Aparelho digestivo e sistema endócrino, né? Doenças do aparelho digestivo e sistema endócrino. Tá? Drogas. Temos que pensar no corticoide, né? Então, mais de 6 meses de corticoterapia, nós temos um impacto de 30% a 50%. Tá? Então, é forte. O corticoide é muito forte. Seja ele inalatório, seja ele injetável, né? Então, vai ter um impacto muito forte na massa óssea. Então, nós temos outras drogas também, né, associadas à gonadotrofina, heparina, anticonvulsivante, idantoínas, carbamazepinas, fenobarbitúricos e quimioterápicos também vão gerar, então, impacto na massa óssea. Então, alguns antidepressivos, né, benzodiazepínicos e diuréticos também podem aumentar o risco de queda, tá? Principalmente por causa da questão da tontura também em alguns pacientes que já têm osteoporose. Tem alguns pacientes que vão ter impacto na massa óssea e a medicação tem impacto na massa óssea e tem outros que eles geram efeito para queda, né, em pacientes que já têm osteoporose. Então nós temos que ficar de olho nisso aí, tá? Então nós temos que entender bem da medicação que o paciente está tomando, aquele paciente que nós já estamos assistindo dentro da nossa área. Questão genética é óbvio, né? Então, cerca de 70% a 80% da variação de densidade mineral óssea pode ser relacionada a fatores genéticos. Então, indivíduos caucasianos, né, e também orientais têm maior incidência de fratura, como eu já falei. Então, temos que avaliar um antecedente, o histórico familiar de fraturas de colo do fêmur, etc. Tá? Então, fator de risco, nós temos fatores maiores, né, o sexo feminino, baixa massa óssea na densitometria óssea, né, todos esses são fatores de risco em fratura. Etnia asiática ou caucasiana, idade avançada em ambos os sexos, história materna de fratura do colo do fêmur e de osteoporose, menopausa precoce não tratada, né, antes dos 40 anos, tratamento com corticoide, que eu já falei, fatores menores, né, amenorreia primária ou secundária, hipogonadismo, perda de peso após os 25 anos, o baixo índice de massa corpórea, tabagismo, alcoolismo e sedentarismo, são fatores, né, que podem ser considerados para aquela mulher de 50 anos, acima de 50 anos, né, que tem, né, vamos supor, tem um histórico genético, mas também tem, no caso, consumo, né, aspectos sociais ali que influenciam o ambiente e também o consumo, é sedentária, bebe e fuma, aí talvez, mesmo que não tenha 65 anos, essa mulher precisa fazer uma densitometria óssea. E aí, se ela não tem, daqui a 5 anos tem que fazer de novo. Tá? Esse é um critério ali abaixo de 65 anos. Tá? Acima de 50 e abaixo de 65. Imobilização prolongada, né? Dieta pobre em cálcio, doenças que induzem a perda de massa óssea. Tá? Erros frequentemente cometidos na avaliação do risco de fratura, a não realização de rastreio clínico com pesquisas de fatores de risco para osteoporose, por não dispor de densitometria óssea, utilização de radiografias ou traxonografia de calcânio, pois esses métodos não apresentam nenhuma evidência científica que justifique sua utilização. Uso isolado de vitamina D para mulheres após menopausa, não tem evidência científica, tá? Só o uso de vitamina D. Tá? Não investigar e tratar a pessoa adulta com história de fratura quando na prevenção secundária. Tá? Aí tem ali o questionário da Frax, né? Então, que vai avaliar ali Então, nós temos esse aqui online, na Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, onde você vai colocar ali os dados do paciente, né? Todas as informações, né? Se teve fratura prévia, né? Então, você vai colocar o peso, tudo ali do paciente, né? E vai gerar um gráfico automaticamente e vai classificar em zona vermelha, amarela ou zona verde. Né? Então, o pessoal lá da Unifesp que fez essa tabela. A avaliação de fatores de risco pode ser utilizada para as seguintes situações: identificar mulheres de elevado risco para fraturas e aumentar a conscientização sobre a osteoporose. Desenvolver também estratégias sociais para a prevenção de fraturas e tratamento da osteoporose. Tá?
que eu trago aqui uma paciente de 72 anos, que veio com queixa de dor lombar. Então, essa aqui é a gentileza do Instituto Convertebral, essas informações, aonde no exame físico veio com queixa de dor lombar. No exame físico eu vi um calombozinho ali na clavícula e eu pedi um raio-x. Ela não veio nada a ver com a clavícula, mas a gente tem que fazer, isso a gente não trata só a queixa, a gente tem que ver o paciente como um todo. Então eu solicitei um exame do ombro da paciente, raio-x meio gozado, né? E aí eu vi a fratura. Eu fiquei assim pensando, essa mulher, será que ela não tinha histórico de queda, né? Pensei bem assim, não tinha histórico de queda. Parece bem osteoporótico, né? E outra coisa, veja bem, fratura de clavícula, né? Eu pensei em outras coisas, mas fratura de clavícula. E outra coisa, não tem muita carga esse osso para ele quebrar. Então eu pensei assim, será que não é violência doméstica? Então eu fiquei assim muito encucado com essa paciente, né? E aí, não obstante, tinha fratura do nono arco costal. Essa mulher apanhou, eu pensei. Eu chamei a família, chamei as filhas, né? Fiquei preocupado, né? E também tinha a questão do emagrecimento, né? Tinha a questão do emagrecimento, que eu perguntei a ela, eu achei ela magrinha, né? Uma senhora mais clarinha, magrinha, eu pensei, fiquei preocupado, mas ela disse assim que recentemente não, há uns 2 anos atrás, sim, emagreceu, mas recentemente o peso estava estável. Tá? Então isso foi uma coisa que a gente analisou. E aí eu pedi, enfim, a tomografia da coluna lombar e observei esse padrão. Tá? Padrão também esquisito, né? Muito esquisito. E eu fiquei desconfiado, né? Será que essa paciente está com fraturas osteoporóticas? Fiquei assim bem encucado com a questão. E aí fiquei acompanhando, né? Ao longo desse mês comecei a ver o que poderia fazer no aspecto nada que não fosse gerasse carga nessa paciente, visto que de cara, né? Eu já pedi o raio-x, né? Vi fratura onde não tinha queixa, né? E ela não lembrava de nada e não sentia muita dor ali, né? E aí começamos a acompanhar essa paciente e acompanhando essa paciente, então verifiquei que tinha alguns eventos cíclicos de dor ao longo daquele mês mesmo, e aí eu pensei assim, poxa, ninguém nunca pediu uma densitometria óssea, uma senhora já eram para ter pedido densitometria óssea. Bom, quando ela vai para o nosso serviço lá, não é o serviço mais barato, então também ela já foi em vários outros especialistas, vários, e ninguém pediu uma densitometria óssea. E aí eu disse, eu também não vou pedir, eu vou pedir uma tomografia, porque essa dor noturna está me incomodando. Bom, se a osteoporose severa, que foi até troquei ideia com um colega médico, o ortopedista, e ele disse assim, olha, se a osteoporose severa, né? Mas eu fiquei encucado, né? Porque a osteoporose severa também vai ter um pouco de dor noturna por causa das fraturas. Mas estava muito esquisito, e aí eu fui para outra hipótese e pedi uma tomografia da cabeça. E eu não tenho essa toma aqui agora, mas eu vou mostrar um padrão. O padrão que encontrei foi esse aqui de base da internet, né? Aqui é o exame da paciente, aqui é o exame da internet, né, mesmo. E tinha essas manchas aqui, né, tipo café com sal, esse padrãozinho aqui. E que quando chegou isso aqui para mim, eu disse assim, ó, fulano, um colega meu lá, liguei, isso aqui é mieloma múltiplo. E olha só, né, manifestação na costela, tá? Tem gente que diz aí que mieloma múltiplo não afeta, só afeta a coluna. Não, tem sim manifestação em alguns membros, costela e clavícula, então tem que ficar de olho, né? Foi descoberto pela clavícula. E realmente tinha passado por vários especialistas, foi até nós para descobrir essa situação, né? E graças a gente fez o diagnóstico e a família ficou muito agradecida, fizeram inclusive uma nota no jornal para nós, aí em Novo Hamburgo, no jornal NH, de agradecimento, né, do nosso serviço, por ter identificado o problema dela, e a gente encaminhou para o serviço de oncologia. Tá? Então, resumindo, quando solicitar uma DEXA? E quando é que nós vamos solicitar uma DEXA? Todas as mulheres 65 anos ou mais, homens 70 ou mais, né, dependente dos outros fatores, histórico suspeito de fratura de fragilidade, já expliquei o que é fratura de fragilidade, mulher maior de 50 anos, com fator de risco para fratura, tá? Um fator de causa secundária, ou 2 relacionados ao estilo de vida, lembra que a gente falou de tabagismo, etilismo, né? Sedentarismo é estilo de vida,
E se o exame for normal, daí nós vamos repetir ele a cada 5 anos. Então isso é importante. Fratura em indivíduos maior que 50 anos para determinar a gravidade da doença, para acompanhamento eficaz do tratamento a cada 2 anos, adultos com comorbidades ou em uso crônico de medicação, que pode estar relacionado com perda da massa óssea, para avaliação da possibilidade de suspensão de terapia de reposição hormonal em mulheres menopausadas, tá? Para ver se suspende, monitorar o uso de corticoide a cada 6 meses no primeiro ano, e aí estabilizou após a cada 12 meses, quando a densidade já estiver estabilizada, né? Evidência de osteoporose no raio-x simples. Então, se achou uma fratura ali, suspeita, no raio-x, ou uma perda de tecido ali, de massa óssea, então, vamos pedir, né? Indivíduos com deficiência de hormônios sexuais, mulheres com perimenopausa, que estejam cogitando usar terapia de reposição hormonal, pacientes com alterações radiológicas sugestivas de osteopenia, já falei, pacientes com hiperparatiroidismo primário, pacientes em tratamento de osteoporose para controle da eficácia terapêutica, tá bom? Então, finalizamos aí a nossa pequena palestra aí, um pouquinho menos que 1 hora. Eu tive aqui numa caverna, essa caverna aqui tinha na Eslovênia, em Postojna. Essa caverna aqui, ela tinha cerca de 30 quilômetros de profundidade, tá? E a gente andou 6, 7 quilômetros, né? Pega um negócio de mineração, aqueles carrinhos, e ali tinha um bichinho, né? Que é uma salamandra, chamado Proteus. E esse bichinho ele fica bastante tempo velho. E na natureza se fala que animais grandes, como elefantes, vivem muito, e animais pequenos, que nem um pincher, vive pouco, né? Um pincherzinho. E essa aqui é uma exceção, porque é um animal bem pequenininho, e ela vive 100 anos, em média, né? E talvez seja porque ela não se alimenta, além de ser cega, né, e de se regenerar o bracinho, ela consegue regenerar os braços. Se eu falasse regenerar membros, né, ela só tem 2 braços, é um dragão, é praticamente um dragão, cega, e ela com alto poder de regeneração, e também eu acho que essa é a dica para quem quiser viver mais, né? Ela come pouco, ela pode se alimentar, fica sem se alimentar por 10 anos, ela é bem transparentezinha a pelezinha dela. E então, talvez seja essa a resposta para longevidade, né? Então, primeiramente, não enxergar muita coisa, fazer que não vê, né, para não se estressar, e comer pouco, né? Menos comida, menos reação química para digestão, menos efeito oxidativo, e aí menos efeito deletério também no organismo. Então é isso aí. Muito obrigado. Valeu.